Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 4. Quem que trouxe a revistinha, irmão? Glória a Deus. A lição número 4 aí. Hoje nós vamos falar da pessoa de Jesus. Alguém sabe me dizer quais são as trindades? Quem sabe me dizer? Alguém sabe, irmão? A trindade é quem? Pode falar, nós estamos aqui para aprender. Pai, isso! Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso, essa é a trindade. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar a segunda trindade. Quem que é a segunda trindade? Quem? Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Jesus. Vamos à lição número 4 aí. Vai falar o ministério avivado de Jesus. Lição número 4 aí. O textual vai dizer assim, irmão. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Em Lucas capítulo 14, versículo 14. Verdade prática vai dizer: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela extraordinária atuação do Espírito Santo. Fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Jesus, ele era 100% homem e 100% que, irmãos? Isso, vamos lá. Jesus, ele veio na terra como um homem, certo? Então, como homem, Jesus sentia dor. Como homem, Jesus cansava. Como homem, Jesus sentia sede. Como homem, Jesus tinha as mesmas fraquezas, mesmo cansaço que a gente tem como homem. Como que Deus fazia milagre através de quem? Jesus, ele era 100% homem. Igual que eu falei, como homem, ele tinha dor. Como homem, ele dormia, ele cansava. Ele fazia milagre e prodígio através de quem? Isso mesmo, através do Espírito Santo de Deus. Ele tinha a natureza humana, mas a sua essência era do céu, o Espírito Santo que agia através de Jesus. Vamos lá participar aí, irmão. Vamos lá para você entender. Introdução aí. Vai dizer: Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras e derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Nessa lição, veremos o pacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além do ministério avivado, a sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Aprende uma coisa aqui, irmão. Todo o ministério de Jesus na terra foi guiado, foi corrido pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto para nós aqui: se Jesus, sendo Deus, dependendo do Espírito Santo para fazer a obra na terra, agora imagina nós. Todo ser humano na terra necessita do Espírito Santo de Deus, sabia? Ninguém consegue caminhar na presença de Deus se não tiver o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque todo homem é caído, você sabia disso? Toda a raça humana é caída em Adão. A Bíblia diz que quando Adão pecou, todos nós estávamos caídos. Todo homem é caído em Adão, mas é vivificado em Cristo Jesus. Então, na vida do crente, ele só consegue caminhar através do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não for com nós, nenhum de nós aqui consegue caminhar na presença de Deus. Não consegue. Por que muitas pessoas caminham, mas não entram na caminhada? Porque todo ser humano, todo crente é dependente do Espírito Santo de Deus para tudo. Jesus, o ministério de Jesus aqui era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus.
Então vamos lá. Número 1 aí. Jesus, número 1. Jesus é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de ti vai nascer, será chamado Filho de Deus. Agora presta atenção numa coisa. Lembra que eu falei que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Jesus ele veio na matéria humana, mas a sua essência ela era de Deus, ela era celestial. Agora presta atenção, quem já viu essa passagem aqui? Que Jesus um dia se sentou num tanque e pediu uma mulher um pouquinho de água. Quem já ouviu essa passagem? Glória a Deus. Ali Jesus ele estava falando como um homem. Como um homem ele chegou perto da mulher e falou assim: moça, me dá um pouquinho de água porque eu estou com sede. Como um homem Jesus sentiu sede. Mas como Deus, Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: se você me pedir água, eu te darei uma fonte de água viva que nunca mais você vai ter sede. Então ali como homem Jesus pediu água, mas como Deus ele falou: se você me pedisse água, eu te darei uma fonte de água viva. Como homem, teve um dia que Jesus cansado, porque Jesus fazia muita obra, cansou e dormiu no barco. Ele dormiu, tá? Quem já chegou do serviço cansado? Você está tão pesado que você bate no sofá e faz assim, você apaga. Jesus estava nesse dia assim, pastor. Jesus estava tão cansado que dormiu. Dormiu no barco. E os discípulos desesperados pegam a bola, vão tirar o balde da água para todo mundo morrer. E Jesus dormindo e o barco. Jesus ali como um homem, ele cansou. Como um homem ali, ele cansou e dormiu. Mas como Deus, quando ele se levantou como Deus, ele foi na ponta do barco. E como Deus, ele acalmou o vento e acalmou a tempestade. Você viu que Jesus tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e a natureza de Deus que estava dentro dele. Então você pode ver que até o nascimento de Cristo começa através do Espírito Santo de Deus. Então aqui você observa que uma grande obra é dependente do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele teve um grande ministério por causa de quê? A Bíblia diz que ele foi guiado, ele foi enchido pelo Espírito Santo de Deus. Glória. Você quer caminhar com a presença de Deus? É pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele era Deus, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Todos nós aqui, todos, necessitamos do Espírito Santo de Deus. Oi? Isso aí, irmão, pode participar, viu? Gostei, como que você chama? Antônio, tá vendo? Tem que participar, irmão. Isso é bom. Isso aí, os dois é mesmo essência. Vamos aqui focar. Então você vê que todos nós nascemos de uma relação de um pai e de uma mãe. Todos nós. Todo mundo, todo ser humano. Mas Jesus foi diferente. A essência de Cristo veio do céu. O nascimento dele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele já nasceu na virtude do Espírito Santo. Então aprende nesse primeiro tópico aqui. Você quer caminhar com Deus? Seja dependente do Espírito Santo. Se um dia você falar, não preciso do Espírito Santo, aí você fracassou. Porque todos nós necessitamos do Espírito Santo. Você sabia até quando nós pecamos, necessitamos do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vê aqui que somos dependentes de tudo. Nós somos dependentes do Espírito Santo de tudo, irmão. É por isso que a Bíblia diz: se você pegar contra o pai, você tem perdão. Se você pegar contra o filho, você tem perdão. Mas se você pegar contra o Espírito, você não tem perdão nem aqui, nem agora e nem no futuro. Porque é o Espírito Santo que traz o convencimento na vida do homem. Quando o Espírito Santo sai, o coração do homem endurece. Mais nada errado para o homem. Mais nada errado pelo homem. Porque a natureza do homem é caída, é mau. O homem é mau. Faz uma pergunta aqui. Quem tem coragem de matar ele, levanta a mão. Quem tem coragem de matar ele, levanta a mão. Então vamos cá.
Você está na sua casa tranquilo, entra comigo. Você está na sua casa tranquilo lá. Aí chega um cara bandido, pega sua mãe ou seu filho. E você está com um pedaço de pau aqui. O que você vai fazer? Você como mãe, você como pai, o que você vai fazer? Dá uma paulada, só que eu gosto. Você está vendo? Porque a sua natureza é extinta. É por isso, irmão. É por defesa. Você vê sua mãe lá, o cara não paga o mesmo com sua mãe, porque é o instinto de defesa do homem. Você vai matar, você fala, não, eu matei. Porque o instinto do homem é assim, ó. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. O homem é mau. Então por isso que aqui Jesus veio mostrar para o homem que o homem é dependente do Espírito Santo. Então vamos lá, hein? Segundo tópico aí. B. No batismo, antes de iniciar o seu ministério da Galiléia, Jesus submeteu ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo com uma pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: "Esse é meu filho amado, a quem me compraram." Era uma manifestação imutável da Santíssima Trindade, Pai declarando Jesus como seu filho amado. O Espírito materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Aprende uma coisa aqui, meu irmão. Jesus nasceu na virtude do Espírito. Batizou no Rio Jordão. O Espírito Santo veio sobre ele. Agora aprenda uma coisa aqui. Você pode ver que se você sair fora e perguntar quem crê em Deus, muita gente crê em Deus. Todo mundo. Só que agora, Jesus fala uma coisa assim, ó. Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora presta atenção, não está, será. Porque o será é dependente. Pregador, Oi? posso só tirar? Pode. Você pode ver que até no batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre Cristo. Porque ali Jesus ia começar o seu ministério. Jesus, ele era Deus. Ele podia fazer tudo assim, ó. Mas a Bíblia diz que tudo que Jesus fazia é por intermédio do Espírito Santo de Deus. Jesus curava, ressuscitava, tudo que Jesus fazia era pelo Espírito Santo de Deus. Aqui você dá para ensinar Jesus ensinando. Ele sendo Deus, ele dependeu do Espírito Santo para fazer algo. Agora imagina nós. Imagina nós sem o Espírito Santo. Nós não faz nada. Jesus falou assim, ó, sem mim, vocês não podem fazer nada. Se o Espírito Santo sair de nós, vou pregar, vai todo mundo ficar com sono, não vou cantar, não pode. Porque tudo é pelo Espírito. Deus, acabaram. Vamos lá. No 3:3, na tentação depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Agora presta atenção uma coisa, irmão. Isso aqui é interessante. A Bíblia diz que quando Jesus sai do Jordão, ele foi para onde? O deserto, sabe? Aí você vê os crentes hoje. Pode ser, meu irmão? Aí o crente fala assim: estou no deserto, estou na prova. Sabe, agora presta atenção. Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Então tem luta que é o próprio Deus que te leva para você ter experiência com Ele. Tem luta que é o Espírito Santo que te leva para você ter intimidade com Ele. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aí você fala assim: não, estou sendo provado. Não, é Deus te levando para o deserto. Para ali Deus se manifestar a você. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ter intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Tem que ter uma passagem que fala. Isso eu creio que é verdade. Eles dizem que o deserto é a escola do crente. É verdade. Não onde que o crente passa mais prova é no deserto. É não onde que Deus mais provê. Não onde que você vem mais agir de Deus é no deserto.
Então, irmão, olha só para você ver. Jesus ficou 40 dias no deserto. 40 dias. Ele saiu vencedor. Por causa de quê? Ele era cheio do Espírito Santo. Sabe essa luta que você passa? Sabe essa provação que você passa? Quando você passa por essa, você fala, como que eu consegui? Não é pela sua força. É pelo Espírito Santo de Deus que você sai. É pelo Espírito Santo de Deus. Já viu, tem gente que bate um vendaval do céu e você fala, eu vou morrer agora. Aí você sai dessa luta. Aí você fala assim, como eu consegui passar por isso? Como que eu consegui passar por isso? É por causa do Espírito Santo de Deus. É Ele que te dá força. Porque se for você ali no deserto, você não aguenta. Você não aguenta, nós não aguentamos. Jesus saiu ali do deserto, vencedor, porque o Espírito Santo estava comigo. Até no momento de lutas, até no momento de prova, você é dependente do Espírito Santo de Deus. Lá no deserto, o Espírito Santo estava com Jesus. E Jesus venceu no deserto. Então aprende isso, irmão. Porque a vida do crente, tem dia que você está aqui. Tem dia que você está aqui. Você é assim, ó. Tem dia que você acordou, glória a Deus, aleluia, animado. Tem dia que você fala, nossa, eu vou desviar, é hoje, meu Deus. Mas é isso. É autoestima. Se o Espírito Santo não for com você, você fica o pé no batom, não quer saber mais de nada. É isso, irmão. A força que a gente tem não é sua. É o Espírito Santo de Deus que te ajuda. Vamos lá, irmão. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno. Depois de voltar no monte da tentação do deserto, da Judéia para a Galiléia. A leitura bíblica em traços dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os povos. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, o nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos ricos desse mundo, não interessaram pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo para curar o quebrantado de coração, para trazer libertação. Irmão, preste atenção numa coisa. Você pode ver hoje crente, quando a pessoa quer ser crente hoje, a primeira coisa que a pessoa quer ser, quer pregar, a pessoa quer cantar, a pessoa quer fazer tudo, a pessoa já chegou, pastor, eu quero pregar, o pastor, eu quero cantar. Aprende uma coisa, né, que no ministério de Jesus, a primeira coisa que ele foi ser provado. Ele ficou 40 dias provando, se preparando, para depois começar um grande ministério. Hoje as pessoas não querem se preparar. Hoje as pessoas já querem, eu já quero pregar, pastor, eu já quero fazer isso. Mas Jesus, antes dele começar, primeiro ele ficou 40 dias sendo provado. 40 dias ali, ó, tendo experiência com o Espírito Santo. Então aprende uma coisa, todo ministério, primeiro ele tem que ser provado, para depois você começar. Porque tem muita gente que começa e não termina, porque não passou pela teste da provação. Então aqui Jesus agora, cheio do Espírito Santo, vai começar a pregar. Tudo que Jesus fazia é pelo Espírito Santo de Deus. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava. Tudo pelo Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu fico vendo? Tem muitos pregadores que ficam assim, nossa, igual a mensagem que eu preguei, tanto diabo. Não é pelo, irmão, não é pelo pregador. O pregador só é o canal de Deus para trazer a mensagem. Mas o que faz o fruto trazer almas ao altar arrependido é o Espírito Santo de Deus. Irmão. É o Espírito Santo de Deus. Quando um cantor canta aqui e as pessoas choram, é pelo Espírito Santo de Deus. Toda pessoa pensa assim, nossa, viu? Hoje eu arrasei, hoje eu botei fogo na igreja. Nossa, irmão, eu cantei tanto hoje que o fogo caiu. Não é, irmão. Não é pelo homem, é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Quando um pregador prega, quando um cantor canta, quando quem faz coisa para Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Tudo é pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era conduzido pelo Espírito
Santo de Deus. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. Glória a Deus. Vamos. É por isso que Jesus, irmão, quando ele subiu para o céu, ele sabia que o homem não ia conseguir para completar a missão. Por isso que Jesus ele falou assim, ó. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Irmão, você sabia que o Espírito Santo não pode sair da terra enquanto a igreja estiver aqui? O Espírito Santo não pode sair daqui enquanto a igreja estiver aqui. O Espírito Santo só pode sair daqui, irmão, quando a trombeta tocar e a gente for arrebatado. Aí o Espírito Santo vai sair junto com a igreja. Então vamos lá, irmãos. Ponto 2 aí, irmãos. Ponto 2. Jesus é a oração em seu ministério. Isso é interessante. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões. No Evangelho, a primeira em Mateus, a segunda em Lucas. Em Mateus, ele encontra no contexto de Simão no monte. Ali a oração do Pai Nosso nos cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida, sem hipocrisia, ambicionismo e religioso. Nessa forma, uma pessoa avitada se dirige a Deus como Pai Nosso. Santifica o teu nome, seja feita a tua vontade. Irmãos, isso é a oração do Pai Nosso, é uma oração mais séria. Você pode ver que a oração do Pai Nosso, todo lugar ora. No campo de futebol, você já viu? Ora. Em todos os lugares ora. Mas, irmãos, agora presta atenção comigo. A oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensinou. Jesus, ele sempre orava. Você pode ver que Jesus estava no monte, orava. Jesus, ele sempre orava. Jesus, ele ensinou a oração. Por quê? Os judeus sempre oravam falando Shalom Adonai. Mas quando Jesus ele foi orar, olha a simplicidade de Jesus. Quando você for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta. O Pai que está em secreto estará te ouvindo. Agora Jesus, olha a intimidade que Jesus dá. Deus falou, quando você for orar, chama Deus de Pai. Olha o privilégio que você tem de olhar a porta e chamar Deus de Pai. Ele fala, Pai Nosso que está no céu. Santificar é você reconhecendo que Ele é santo. Venha a nós o teu reino. Olha só, seja feita tua vontade. Irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o que ele está orando, Deus faz a sua vontade. E muitas vezes Deus faz e a gente reclama. Não, que isso, Deus. Até nisso, quando a gente ora, seja feita a tua vontade. Ah, irmão, imagina se Deus for fazer a vontade dele. Irmão, imagina, porque a vontade de Deus é. A vontade de Deus foi na vida de Jó, vai morrer, você é assim, acabou. A vontade não é de nós, é dele. Vamos lá, irmãos. 2. Uma vida de oração. Olha só para você ver. No Evangelho, podemos perceber várias ocasiões de orações no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos. Olha só para você ver, irmão. Pega isso aqui, irmão. Jesus, a Bíblia diz que ele ficou a noite toda orando. E ele orou e escolheu 12. E entre esses 12, quem que estava? Judas, o traidor. Agora imagine. Se Jesus orou, ainda tinha um traidor no meio. Imagina se Jesus não tivesse orado. Ele orou a noite toda. Mas mesmo assim veio Judas no pacote para ser o traidor. Então Jesus aqui vai mostrar tudo que você for fazer. Ora. Jesus foi escolher os discípulos. Ele orou. Tudo que você for fazer, ora a Deus, Senhor, esse serviço é do Senhor. Posso comprar isso, Senhor? É do Senhor. Olha Jesus ensinando para nós que tudo que você for fazer antes, ora a Deus. Coloca diante de Deus. Jesus foi escolher os seus discípulos, mas antes dele escolher, ele orou a Deus. Então aprende isso, irmão. Tudo que você for fazer, ora a Deus antes. Isso. Aí vai falar. Faz uma oração de gratidão por Deus, se revelar aos humildes, por ocasião enviada aos discípulos. Olha essa coisa. Jesus fazia oração de gratidão. Irmãos, muitas vezes a gente só sabe pedir, né? Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas olha só que quando Jesus ressuscitou lá, Jesus falou, Pai, graças eu te dou.
pelo milagre que você fez. Olha só, na multiplicação do pão. Pai, graças eu te dou. Muita da gente come um bom cavalo. Irmão. A gente chega bom comer. Tem gente que a gente chega na comida, já come, depois que come, obrigado, Jesus. Olha só pra você ver Jesus ensinando. E aqui Jesus está ensinando. Quando ele fez o milagre, antes de comer, Jesus, obrigado, meu pai, agora pode comer. Olha Jesus ensinando. Ele agradecendo pelo alimento. E muitas vezes ele não agradece, né? Já faz a fome, já está caindo armado, menino. Vai, coloca lá. Olha só para você ver umas coisas simples que Jesus ensinou. Jesus ensinou ao alimento que ele muito agradeceu. E muito, o irmão Paulo fala que a gente já fez isso. Já chega, já come. Não, nem até muito mundo já fez isso aqui. Já comeu sem agradecer a Deus? Já comeu. Mas Jesus aqui está ensinando até o alimento. Ele estava agradecendo a Deus pelo alimento. Uma coisa simples. Mas ele está ensinando. O alimento que você tem é o Pai que está dando. Olha só que coisa linda que Jesus está falando. Vamos lá. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração. Pois mesmo sendo Deus na constituição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. É só você ver. Jesus, ele era Deus. Mas mesmo Jesus não precisava orar, irmão, porque ele era Deus. Ele estava em ligação com Deus, ele não precisava. Mas mesmo assim, ele como um homem, ele orava. Como um homem, ele orava. Porque Jesus tinha fraqueza. Jesus tinha medo como um homem. É Jesus falando. Para ele vencer, ele teve que orar. Para ele vencer o deserto, ele teve que orar. Para ele vencer a cruz, ele teve que orar. Porque Jesus sabia que a luta não ia ser fácil. Aprovações, a traição de Judas, tudo isso ele suportou através da oração. Agora, irmão, Jesus homem, você acha que Jesus não ficou triste não quando Judas chegou lá e falou, irmão, uma pergunta aqui para nós. Uma pergunta aqui para nós, hein, filho? Imagina você, entra aí você tá lá, uma pessoa te dá um beijo no rosto, sabendo que vai levar você para a morte. O que você faz com ela? Sério, o que você faz com ela? Você sabendo que a pessoa vai te dar um beijo assim, ó, vai levar você para a morte. O que você faz com ela? O que você faz com essa pessoa? Você sabendo que a pessoa vai lá no mar, cara de pau, chega lá, oi amiga, vai te dar um beijo, vai entregar para você para a morte. O que você faz com ela? Você vai sair daqui, ô seu falso! Não é? Mas quando Judas chegou, irmão, presta atenção, olha o amor de Deus. Irmão, foi por isso que Judas suicidou. Olha Jesus, agora olha Jesus. Jesus sabia como Deus, ele já sabia. Ele já sabia. Judas chegou lá, deu um beijo em Jesus, ele já sabia. Sabe o que Jesus falou para ele? Sabe o que Jesus chamou Judas? Amigo. Olha o que Jesus falou para ele? Amigo. É com um beijo que você trai o filho do homem. Sabe o que Jesus está falando? Mesmo você me traindo, você continua sendo bom amigo. Olha o amor de Deus para a vida do homem. Jesus podia falar, sai daqui, Judas, traidor, você vem cá. Não, ele falou assim, amigo. É com um beijo que você vai me trair. Mesmo assim, você continua sendo meu amigo. Olha o amor de Deus. O amor de Deus não se compreende, o amor de Deus tem que ser aceito. Jesus ficou tão impactado por aquilo e falou assim, eu vou morrer porque eu não mereço o perdão desse homem. Eu não mereço, ele vai lá e morreu. Imagina o amor de Deus. Como é que a gente não sabe se a pessoa vai trair, vai desviar? Só por essa atitude, né? A gente vai saber se a pessoa vai trair, dar um beijo. Porque nenhum amor do ser humano, irmão, nenhum, aqui na Terra consegue comparar o amor de Deus. Ninguém. Por que que eu falo assim? Porque o homem é assim, ó. O homem só sabe amar quem ama. Se a pessoa te ama, é fácil. Jesus fala assim, ó. Amar quem ama é fácil demais. Deus vai fazer isso lá. Aí Jesus fala assim, mas eu quero amar quem te ama, mas eu quero ver. Vocês, meus discípulos, amar quem te percebe. Não, é fácil, irmão. A pessoa tá lá falando, mata cedo, mas misericórdia, irmão. Esse é fácil. Não é, irmão, porque o coração não fica assim, esse miserável, gadarento, tá falando de mim, eu tenho que amar. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração, irmão. No nosso coração.
Então vamos lá, irmãos, correu um pouquinho que a hora está voando. Vamos lá. Vamos lá agora. Então agora vemos, presta atenção aqui, irmão. No primeiro, vemos que o Senhor fez seu ministério através do Espírito Santo. No segundo tópico, vemos que Jesus começou seu ministério através da oração e a comunhão com Deus. Olha só para você ver aqui que Jesus ensina. Que na caminhada com Deus é o homem ser dependente do Espírito Santo e ter uma vida de oração. Olha só para você ver. Vamos lá. 3. Uma vida na unção do Espírito. Como nós reveremos uma vida de serviço na sua confirmação do Espírito? Semelhança à atuação do Espírito Santo ao ministério de Jesus. Aí, irmão. A unção do Espírito Santo na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele excede liderança administrativa, atrativo no ensino, alguns até mesmo no mundo cristão. Pois é muito fácil essas atividades caírem em rotina, se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças e não permite que veja a obra do Senhor como um mero olhar humano. Irmãos, isso é interessante. Sabe qual que é a maior preocupação nossa que a gente tem que ter? De não se tornar religioso. A gente vir na igreja e falar assim, apenas um culto, eu vou cantar por cantar. Eu vou apenas pregar por pregar. Isso se torna rotina. E algum escritor aqui está nos ensinando que isso não pode ser rotina para você. Quando você for pregar, você tem que fazer o melhor. Quando você for cantar, você tem que fazer o melhor. E ele continua falando. De maneira que tudo que você fizer é dependente do Espírito Santo, seja cantar, pregar, ensinar. Tudo isso tem que ser pelo Espírito Santo. Olha só para você ver, irmão. Tudo que você for fazer, tudo, é pelo Espírito Santo de Deus. Você vai cantar, tem uma oportunidade para cantar, você tem que ser dependente do Espírito Santo. Você quer pregar, você tem que ser dependente do... Você pode estudar teologia, você pode ter uma voz bonita. Meu irmão, se você não tiver um Santo Espírito Santo, as pessoas vão ouvir e falar, é voz bonita, mas não vai fazer nada, nenhum efeito. Mas se a pessoa tiver um unção e cantar, pessoas vêm chorando através do louvor. Quando alguém prega na autoridade do Espírito, pessoas vêm arrepender. É por causa do Espírito Santo de Deus. Então aqui, no texto 3, vai falar que toda a nossa caminhada tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É o Senhor nos ensinando que você não faz nada por você. Você não caminha. Nós não temos força. A gente somos dependentes do Espírito Santo de Deus. 2. A unção do Espírito Santo na vida do crente. Olha só você ver. Viver uma vida na unção do Espírito é um privilégio apenas dos que excede a vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdote real, a chamado para anunciar a virtude daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas precisamente Deus chamou cada crente para comunicar o Evangelho em todos os lugares, aos seus pés tocar. Irmão, presta atenção. Você pode falar, irmão? O pregador fala assim. Aqui, irmão, de uma vida no Espírito, isso é interessante. Aqui vai falar o apóstolo Paulo, vai falar assim uma coisa tão interessante. Por quê, irmão? A gente tem que viver na virtude do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo... Irmão, quem aconteceu isso com você? Você não tem força nem para orar. Você não tem força para orar. Você chega assim para orar, você não tem força. Verdade. Mas sabe o que acontece? É nesse momento que é o Espírito Santo que vem. É quando você não tem força nenhuma, irmão, de ir para a igreja e falar assim, o Senhor está desanimado. E automaticamente você levanta, arruma e vem para a igreja. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Por quê? Nós cansamos, irmãos, espiritualmente, fisicamente, cansamos. Porque uma caminhada não é fácil, você cansa espiritualmente. Tem dia que você cansa. Tem dia que você cansa fisicamente, você chega do serviço e fala assim, nossa, não vou ter hoje, não, estou cansado. Mas de repente você cria uma força. Chama você muito pregador. Muito. Chegar em casa, Você disse que na caminhada, eu sei a palavra todinha, eu estou aqui.
Eu conheço a palavra boa. De crente, irmão, ela é de alto e baixo. Porque, olha só pra ver, quantos crentes que de repente pegam um câncer? Você é crente. Mas de repente você pega um câncer lá no médico, o médico fala, você é crente? Você tá com câncer. Aquilo ali arranca o seu chão, irmão. Arranca o seu chão, você bota assim. Aí você olha pro ímpio, você vê o ímpio no mundo e tá assim, com saúde. Mas se acontecer um negócio, Aí você vai. comigo, eu falo assim, Deus. Aí, um ímpio curtindo com a saúde de ferro. E você serve a Deus. Mesmo trancos e barrancos ali, mas você tá ali. Como? Que força é essa que vem, irmão? Mesmo assim que você caminha. Você abre o negócio assim, não tem nada na sua casa, vai me misericórdia, meu pai. Sou crente, não tem nada, nada tá até batendo. Que força é essa que você tira? Pregador, Oi. lá você. Sim. A pessoa que eu mais admiro na Bíblia, Paulo. Sabe o que ele fala? Ele fala uma coisa interessante. Olha o que Paulo fala. Eu me alegro nas minhas fraquezas. Eu me alegro nas minhas fraquezas, nas minhas dúvidas. Ele fala, para que o poder do Espírito Santo venha sobre mim. Então aprende isso, irmão, nessa noite. Você é dependente do Espírito Santo para tudo. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui é super-herói. Você olha para um pastor e fala, é um super-herói, não. Sabe por quê? Vem comigo. Eu vou falar de um homem para você chamado Paulo. Foi levado ao terceiro céu. Viu coisas maravilhosas. Plantou muitas igrejas. Pregava que ressuscitava até pessoa. Mas quando você vê ele escrever na casa, quando ele entrava para o quarto dele, sabe o que ele escrevia? Ele começava a falar, seu miserável homem, me ajuda, tira isso de mim. Um homem que quem olhava para ele, nossa, o Paulo era um super-herói. Mas ele via ali a fraqueza. Ele sabia que era dependente do Espírito Santo. É isso Jesus falando para nós, não. Ninguém aqui é super crente. Ninguém aqui é super-herói. É por isso que você está caminhando ainda, não é pela sua força, não é pela minha força, é pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, irmãos, a hora aqui está passando um foguete. Vamos lá, irmãos. 2. Uma vida no Espírito, na vida do crente. Isso nós já lemos, né? Então é isso. Aqui, irmãos, eu vou ler isso aqui que eu achei interessante. Ó, então, seremos uma influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho, em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas em Jesus, sob a unção do Espírito Santo. Irmão, você já viu que crente é diferente? Repara, pessoal, eu estou falando servo de Deus de verdade. Você olha assim, já aconteceu, você olha para a pessoa, você nem sabe. Você é crente? Não aconteceu isso aí? Mas você fala assim, como você sabe? E a educação? E Vai ser notado, cara. é por causa da unção que é transmitida em você. É por causa da unção que há em você. A unção do Espírito Santo transfere para você. Irmão, isso é interessante. E para terminar, irmão, eu tenho 10 minutos para eu quero fazer a pergunta. Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida no serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirma a nossa vocação. Irmão, olha só para você ver. Tudo que você for fazer para Deus, seja pregar, seja cantar, tudo que você for fazer, seja dependente do Espírito Santo. Aqui nós aprendemos que toda a vida de Jesus terrena aqui na terra. Ele sendo Deus, homem perfeito, mesmo assim ele era dependente do Espírito, ele era cheio do Espírito. Tudo que ele fazia pelo Espírito Santo de Deus. Então tudo que você for fazer, não pense que você é super-herói. Não pense, não, eu sou super Batman, super Kenan. Seja dependente. Fala, Senhor, eu estou fraco. Faz igual Paulo, Senhor, eu estou fraco. Eu estou aqui, estou fraco, me ajuda. Seja dependente do Espírito Santo de Deus para tudo. Aqui nós aprendemos hoje que Jesus tinha uma vida de oração. Jesus teve um ministério que o mundo todo conhece hoje.
por causa do Espírito Santo que estava sobre ele. Pode falar, irmão. Sim. Hoje aqui aprendemos que tudo que você, nessa caminhada que você caminha com Cristo, seja dependente de Jesus. Está lá no deserto, seja dependente de Jesus. Está no Rio Jordão, seja dependente do Espírito Santo. Está na prova, seja dependente do Espírito Santo. Irmãos, seja dependente do Espírito Santo para tudo. Porque até do perdão de Deus necessitamos do Espírito Santo. Sabe quando você não aguenta orar? É o Espírito Santo que te ajuda. Sabe quando você está fraco? É o Espírito Santo que te levanta. Sabe quando você cai? É o Espírito Santo que vem sobre você e renova suas forças. É aqui Jesus ensinando para nós nessa noite. É Jesus falando, Ele sendo Deus, perfeito em unção sendo Deus, foi dependente do Espírito Santo aqui na terra para vencer a cruz, para vencer a morte, para vencer o inferno. Ele foi dependente do Espírito Santo. Então você, para mim e para você, você não é super-herói, aprende isso. Você não é super-herói. Você cansa, você tem fracasso. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. Essa é a vida. Mas o Espírito de Jesus falou, o Espírito Santo estará com você até a consumação do século. Quando você está fora do Espírito Santo, aqui. Quando você está fraco, o Espírito Santo está aqui. É Ele, no momento de fraqueza, no momento de luta, de dificuldade, é o Espírito Santo. Aprende isso no estudo hoje. O estudo está nos ensinando, Jesus nos ensinando. Tudo que você fazer na caminhada, tudo, seja dependente do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixei 10 minutos para pergunta. Eu vou guardar só 10 minutos. Vamos lá, perguntas. Segunda lição: qual o papel do Espírito Santo no ministério da encarnação? Jesus foi cheio do Espírito Santo para quê? Para quê, irmão? Jesus foi cheio do Espírito Santo? Isso, para pregar a boa nova, anunciar o Evangelho, tá vendo? Mesmo Jesus sendo Deus, teve que ser cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, tudo que você for fazer, você necessita do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Outro aqui. Cite pelo menos 3 objetivos do ministério de Jesus ao ser ungido pelo Espírito Santo. Jesus fez o que, irmão, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo? O que Jesus fez na terra? Isso! Curou, libertou, deu vida ao cego. Tudo isso através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Jesus fez tudo pelo Espírito Santo de Deus. O que a oração do Pai Nosso nos revela? O que você aprendeu com a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso vai nos mostrar a humildade que a gente pode chegar diante de Deus. Quando você for orar, irmão, seja simples. Seja simples, irmão. Oração é ser simples com Deus. Quando você estiver muito nervoso, fala, Deus, eu estou nervoso hoje. Nervoso demais. Ora sim, irmão. Se eu não tenho paciência hoje, não. Estou mesmo. Irmão. Deus quer, eu te ouvi, irmão. Tá bravo hoje. É isso, irmão. Suzane tem até uma pedra de chupasta ao fundo. Senhor, Pai do Senhor, me ajuda aí, porque eu não vou, me ajuda. Irmão. Isso é orar e falar com Deus. Fala com Deus. Tem uma parte do Pai Nosso que a gente orar nele é uma parte que nos pega também, né? Lá fala, será que todos cumprissem? Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E isso é uma coisa séria. Você sabia que o perdão de Deus fica retido na vida de muitas pessoas? Você sabia disso? A gente ora assim, Pai, perdoa assim como nós perdoamos. Sabe o que você está falando para Deus? Deus, pode me perdoar que eu perdoo aquele que me magoou. Pode me perdoar que eu perdoo aquele que me magoou. Você não perdoa. É você falando para Deus, Deus, pode me perdoar que eu vou perdoar aquele fofoqueiro que está falando de mim. Irmão. Isso é, cara, a oração do Pai Nosso é uma coisa muito
séria. Coisa muito séria. Então vamos lá, irmãos. Outra aqui, 4. O que o obreiro ou o servo de Deus não deve negligenciar? O que o crente não pode negligenciar? 3 coisas: oração, ler Bíblia e jejum. Essas 3 coisas é essencial na vida de todo crente. Sendo Jesus era Deus, não precisava, não, era Deus. Eu sabia jejuar lá. Mas mesmo assim, Jesus orava, Jesus jejuava. Jesus era a própria palavra. Mas ele teve um ministério vencedor. E sim, porque Deus chamou cada crente? Deus chamou cada crente para quê? Todo mundo. Jesus chamou cada crente que aceitou ele para pregar o Evangelho. Aí tem gente que fala assim: não, irmão, meu chamado não é de pregador, é assim, Jesus falou para todo mundo pregar o Evangelho. Mas Jesus falou. Não, irmão, esse dom não é para mim, é para você que é pregador. Jesus falou assim: aí para todo mundo pregar o Evangelho. Aí você fala de Jesus, irmão, não é apenas aqui no altar, não. É falar de Jesus. É falar de Jesus, que Jesus cura, liberta, perdoa e leva o homem para o pregador. Oi? Deus é. Aprende isso que a gente aprendeu com Jesus. Jesus sendo Deus, orava, jejuava, era dependente do Espírito Santo de Deus. Então você que está na caminhada, seja dependente do Espírito Santo de Deus para tudo, que você vai ter um ministério abençoado. Amém? Pode falar, irmão.